Você sabe o que é uma consultoria de business? Quais metodologias, projetos que eles utilizam e como que você entra ou se dá bem nessa área? Para falar sobre esse assunto, eu estou com o Marcelo Shiramizu. Ele é sócio da Peers Consulting, tem mais de 18 anos de experiência em gestão de projetos, processos em grandes empresas e vai ajudar a te esclarecer um pouquinho sobre essa área. BTC Entrevista começa agora. Tem muito aluno que chega no nosso curso da BTC, na nossa aula, e tem uma visão romântica sobre a consultoria, né? Que a pessoa vai entrar como consultor e no segundo dia ela está dando opinião sobre a estratégia ou operação para o diretor ou presidente da companhia. Como que o consultor atua, né? Principalmente o consultor de início de carreira? Eu acho que a gente precisa, talvez, desmistificar, como você comentou, essa figura do consultor, que é o cara, o profissional que vai ali palpitar, né, sobre o negócio, sobre a estratégia, enfim, tá? Hoje não tem mais espaço para o consultor que é palpiteiro. Olha, eu acho, faz assim, faz assado, ou o consultor que só manda fazer. Hoje em dia, as empresas elas buscam realmente consultorias ou profissionais que estão dispostos a entregar resultados. É muito trabalho de análise, é muito trabalho de estruturação, é muito trabalho de pesquisa, que a gente constrói soluções. Tá? E a partir dessas soluções desenhadas, construídas e implementadas, é que a gente chega no presidente para apresentar resultados. O que é uma consultoria de business? E se você puder esclarecer um pouco a diferença entre as consultorias, consultoria estratégica e consultoria de business. A consultoria de estratégia, em geral, ela trata das grandes direções para as empresas, tá? As tendências, mudanças de rumo, enfim. Enquanto as consultorias de negócio, elas estão muito focadas em traduzir essas estratégias para o dia a dia das operações. E aí que a gente entra, né? Fazer a coisa acontecer no dia a dia, resolver os problemas do dia a dia da operação das consultorias. A nossa consultoria de gestão, ela muitas vezes também tem uma nomenclatura de consultoria de operações, de operations, tá? E as consultorias estratégicas, inclusive, estão montando algumas unidades de operations para entrar um pouco no que a gente faz. Então, além do planejamento, vocês também atuam na implementação e execução dos projetos. Exatamente. Se a gente fosse diferenciar aí o escopo entre essas consultorias, as consultorias estratégicas fazem muito mais estratégia, um pouco de planejamento, e a partir do planejamento, desenho, construção e execução é onde entram as consultorias de negócios, as consultorias como a Peers. E por que uma empresa, uma grande empresa, indústria, varejo, contrata uma consultoria de gestão e não faz esse projeto internamente? As empresas elas contratam consultoria, em geral, quando elas têm um grande projeto, algum grande desafio. Se ela não tem conhecimento técnico, expertise ou metodologia para aquele desafio. Então, ele espera que a consultoria aporte isso. Um segundo caso é quando ela tem pessoas que já passaram, já têm um pouco dessa expertise dentro da própria equipe da empresa, mas elas nunca vivenciaram ou elas esperam que a consultoria aporte exatamente um pouco dessa experiência e benchmarks de outras experiências que a consultoria passou, né, nesses desafios. E terceiro, a gente tem muitos casos desse tipo, onde as equipes dos clientes já possuem experiência, já rodaram, mas como elas estão muito no dia a dia das empresas também, e elas têm que ser destacadas para esses grandes projetos, as empresas elas possuem carência de mão de obra, basicamente. Então ela tem capacidade, mas falta mão de obra. E aí a gente complementa essa mão de obra com nossa expertise. Qual que é o resultado, né? Qual que é a proposta de valor que a consultoria passa para a empresa e que tipo de resultado que ela entrega no final do projeto? A entrega do projeto em si, né? Eu acho que é o grande resultado, mas acho que o aporte da consultoria ela vem para, primeiro, acho que acelerar esse processo, né? A curva de conhecimento que a consultoria traz, seja dos problemas, seja das soluções, seja da implantação, ela é mais acelerada. Então, eu diria velocidade e, obviamente, também uma questão de redução do risco de insucesso, né? Então, a consultoria, por ter feito algumas vezes isso, por ela ter caminhos, né, para serem encurtados, ela tem aí lições aprendidas de outras experiências, a gente acaba tendo uma redução aí do risco de insucesso nas iniciativas. Falando um pouquinho da questão do profissional que vai atuar com consultoria de gestão. Na empresa você vê muito o analista da empresa atuando ao lado do analista da consultoria ou do consultor. Né? Qual que é a diferença entre esses dois profissionais? A gente tem uma visão do analista dentro da empresa que ele foi contratado para rodar a operação.
Um analista da consultoria, ele foi contratado e ele é estimulado a resolver problemas, a fazer projetos, a implementar soluções. Então, a forma de pensar dos dois já começa a ser diferente. Então, vamos dizer assim, a formação do profissional de consultoria, ela é voltada para esse desenvolvimento, enfim, de multiconhecimento, de resolver problemas, etc. E por que a consultoria é considerada uma escola para esse consultor em início de carreira? Eu acho que é muito por conta disso. Eu acho que da diversidade de situações que ele é exposto, tá? Seja uma diversidade de clientes, de indústrias, de tipo de projetos e de pessoas que ele se envolve. Na consultoria você consegue ter interação desde de alguém de chão de fábrica, eventualmente até o presidente da empresa. Tudo que a gente executa, de certa forma a gente executa muito by the book, muito pensado, muito estruturado, e que acaba facilitando esse processo de aprendizagem, né? É quase como fosse uma escola. A consultoria, por ter uma carreira estruturada, já bem definida, a gente consegue identificar, se olha, o analista que entrou, quais são os gaps para o próximo nível, gaps em termos de competência e habilidades, enfim. Sabendo quais são os gaps, né, desenvolvendo, buscando alternativas para desenvolvimento, para que esse analista ou consultor ele vá sempre evoluindo na carreira. Que tipo de metodologia de gestão ou de processo essa pessoa vai aplicar dentro da consultoria no trabalho? Olha, hoje em dia a gente tem muita metodologia, tá? Então a gente pode falar aí de PDCA, hoje falando em métodos ágeis, pode falar em Design Thinking como um método para achar problemas e soluções, enfim. Mas eu acho que mais do que o método em si, o que a gente vê no dia a dia é a importância da gente saber utilizar o método e quando utilizar o método, tá? A gente, como consultoria, por exemplo, a gente não sai falando que, por exemplo, olha, o PDCA é a solução para todos os problemas. O que a gente faz é pensar essas boas coisas, vamos dizer assim, dos métodos e adequar a cada situação, a cada problema, tá? Então, acho que mais do que conhecer é saber usar. E saber usar de vários métodos para customizar para aquela situação do cliente e para o problema também que a gente quer endereçar. E que dica, Marcelo, você daria então para uma pessoa que queira atuar numa consultoria de gestão? Vocês aqui na Peers, o que vocês levam em consideração para escolher uma pessoa para desenvolver aqui dentro? Basicamente, dois grandes componentes, tá? A primeira tem uma componente técnica. Então, o candidato ele precisa ter capacidade analítica, capacidade de estruturação, organização, conhecimento, né, obviamente. E acho que uma coisa muito importante que eu tenho pego ultimamente é a linguagem do business, tá? Hoje não dá para um profissional ele querer ser consultor de negócios, de business consulting, sem saber a linguagem do business. Eu fiz engenharia, então sei muito bem que a gente sai da faculdade sem muito dessas terminologias, se a gente não passou por um estágio, por exemplo, ou numa consultoria, ou no mercado financeiro. Então, conceitos simples, como, olha, o que é preço, o que é margem, né? ROIC, retorno, enfim. Essa parte de componente técnica, ela não para de pé se a gente não tiver a componente que a gente fala aqui de comportamental. Então, o profissional ele precisa ter proatividade, né? A flexibilidade, principalmente ter aí o que a gente costuma dizer, empatia, tá? A gente precisa ter as pessoas que tenham essa empatia para conversar com as pessoas, para obter dados das pessoas, porque isso é fundamental para que qualquer coisa, qualquer solução que o consultor ele vá dar para aquele problema, ele consiga convencer a pessoa ali, né, do cliente que a solução é boa, que a solução é adequada, enfim. Para desenvolver essas competências, tanto de business, a linguagem, né, como soft skills e comportamental, você acha que um curso extracurricular pode ajudar a pessoa que vai entrar na consultoria? Com certeza, porque a gente não recebe essa formação nas faculdades. Bom, Marcelo, muito obrigado. Acho que todas essas informações, essa conversa que a gente teve vai ajudar a esclarecer quem está assistindo. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse assunto ou outros assuntos, entre em contato com a gente, manda uma mensagem. Se inscreve no nosso canal do YouTube, segue nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook. Muito obrigado e a gente se vê na próxima.